Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso encontro aqui, né? A GAAMO, Grupo de Apoio à Adoção do Município de Osasco, hoje com a nossa amiga aqui, ilustríssima, né, Andriele, que logo já vamos apresentar, trazendo um tema muito interessante para todos nós, né? Hoje o bate-papo, assim como os outros, né, está bem interessante, tá? Então, vamos dar a continuidade aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela, tá bom? E aí, apresentar a GAAMO, né? Falar um pouquinho aí da Andriele, e aí, de fato começaremos o nosso bate-papo. Muito bem. Só confirma se vocês estão vendo a minha tela, por gentileza, pessoal. Alguém poderia confirmar para mim? Sim, está Legal, aparecendo. obrigado, Andriele. Legal. Então, vamos lá. Então, né, como disse, sejam bem-vindos aí novamente ao nosso encontro aqui no grupo de apoio, né, adoção do município de Osasco, né. Vamos apresentar aqui, né, o grupo, falar um pouquinho do grupo, né, mas antes de mais nada, é interessante aqui já colocarmos alguns acordos, tá bom? Sendo o primeiro o seguinte, tá? Se possível, a gente pede a gentileza aí, tá? De habilitar a câmera, se assim se sentirem à vontade, tá bom? Um outro ponto aqui, a gente pede a gentileza de desabilitar os microfones, exatamente para a gente tentar evitar aí vazamento de áudio, né, e para que a conversa possa fluir tranquilamente, tá? Esse evento também ele será gravado, né, e aí posterior à sua gravação, nós vamos disponibilizá-lo no nosso canal do YouTube, né, no nosso canal aqui da GAAMO, tá bom? A gente pede para que as perguntas sejam direcionadas no chat, tá? Estaremos aí monitorando o chat e, eventualmente, aí colocando essas perguntas para a palestrante de hoje, tá bom? E aí, por fim, também vamos demandar na sequência, quase ali ao término, uma pesquisa de satisfação, né? A gente pede aí a gentileza, né, para vocês preencherem a pesquisa de satisfação, né? É um artefato importante para nós aí, para que a gente possa até melhorar, né? Vocês possam trazer sugestões, tá bom? Fiquem tranquilos, abram seus corações, a pesquisa é anônima, tá? Então, fiquem à vontade, tá? Em colocar lá o que vocês assim desejarem na nossa pesquisa aí de satisfação, tá bom? Falando rapidamente da GAAMO, né? Geralmente tem pessoas novas entrando, estão apresentando, né? Então a GAAMO, ela surgiu aí, né? É praticamente um bebê, costumamos brincar dessa forma, né? Não tem nem um ano ainda de vida, né? Surgimos aí em meio à pandemia, né? E aí nós temos aqui a nossa missão, né? Apresentar para vocês a missão, os valores, tá? E os nossos canais aqui de comunicação. Então, pois bem, né? Em relação aí à missão, a GAAMO, né? Ela tem aí como a sua missão ofertar, né, a rede de apoio para os adotantes e pretendentes à adoção, tá bom? Preparar para o exercício da parentalidade adotiva, bem como divulgar a cultura da adoção, esclarecendo e promovendo dentro da legalidade. Diversidade familiar e a segurança, tá bom? Como valores, o que nós temos? Pessoas em primeiro lugar, respeito, ética, transparência e colaboração. Essa é a GAAMO, tá? Grupo de Apoio à Adoção do Município de Osasco, e aqui embaixo nós temos as nossas redes sociais, né? Siga-nos, tá? Aqui no Facebook, GAAMO.oficial, no Instagram, no YouTube, né? Como disse, essa live, né? Esse nosso encontro será gravado e será colocado ali no YouTube, né? E aí também temos o nosso e-mail, nosso outro canal de comunicação, que é gaamo.oficial@gmail.com, tá bom? Bom, hoje o nosso tema é intitulado por Meu filho estava em família acolhedora. O que isso muda? Para isso, nós trazemos aí, né, e agradecemos a nossa convidada de hoje, a nossa convidada especial, a Andriele, né? A Andriele, que é psicóloga técnica em serviços de acolhimento em Osasco desde 2015, tá bom? Ela trabalhou por 4 anos em abrigos, tá? E desde 2019 ela ajudou a implementar o Canguru, né? E hoje ela coordena esse serviço aí no Canguru, né? É uma satisfação muito grande recebê-la, Andriele, né?
eu tenho certeza que hoje, né, o bate-papo será muito interessante, né? Então, o palco é seu, fique à vontade. Se quiser complementar a apresentação, né? Então, fique novamente à vontade, tá bom? Por favor. Ótimo, obrigada, gente. Se puder ir abrindo também, por favor, a apresentação. Tá bom, já O vou. prazer é todo nosso, na verdade é algo que a gente queria muito, né? Fazer uma aproximação aí com o grupo de apoio à adoção, desde que a gente implementou o serviço. Então, agradecer a Vara da Infância e Juventude, que também ajudou na formação desse grupo, e principalmente a Rebeca, que nos aproximou aí do Leucácio, da Érica, a gente pôde chegar até vocês. A gente acha importante essa conversa para as pessoas irem se conhecendo e aproximando as relações, que é como a gente acredita que funciona bem o trabalho. Então, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, as famílias acolhedoras que estão aqui, a equipe que constrói junto com a gente, que eu estou falando, mas tem um monte de gente que não quer falar. Já vou dedurando as pessoas aqui que têm vergonha, mas que estão no dia a dia construindo o serviço, né? Sim, muito bem. Então, seja novamente bem-vinda, agradecendo de novo a sua presença, tá bom? E estou aqui ao seu comando, né? Eu tenho aqui a Pode sua abrir, por apresentação, favor. né? Posso compartilhar? Sim. Então, tá bom. Então, vamos colocar aqui na tela, né? A apresentação que a Andriele nos traz para dar subsídio aí à fala dela, né? Ao decorrer aí da nossa conversa. Andriele, tá aparecendo aí? Está aparecendo, abri. Tá ótimo. Então, Então, fique sobre à isso que a vontade. gente vai conversar hoje, pode passar um pouquinho. Então, vamos lá. Você vai me orientando, eu vou te ajudando aqui, tá bom? Tá bom. Então, meu filho estava em família acolhedora, o que que isso muda? Para começar essa conversa, a gente quer dizer de onde a gente tirou essa ideia, né? Porque quem ouve pela primeira vez, nossa, vocês vão pegar uma criança, vão colocar na casa de uma família, a família vai gostar da criança, a criança vai gostar da família, e depois vocês acham que a família vai entregar ela assim de boa, né? Que ideia louca! Que todo mundo que ouve pela primeira vez pensa isso, né? Dá um susto, é diferente do que a gente está acostumado socialmente. Então, é importante a gente ter essa noção de que existe no mundo todo, nos Estados Unidos e no Canadá. Começou no final do século XIX, então tem mais de 100 anos, na Inglaterra e em Israel, depois da Segunda Guerra, né, justamente para lidar com o número de crianças que ficaram impossibilitadas de serem criadas pelas famílias, então década de 1940 isso começou a se expandir, França, Itália, Espanha, décadas de 70, 80, mas é importante ter essa noção de que não é só nos países mais ricos, né? Também aqui nos nossos vizinhos da América Latina, então Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, também já existe há várias décadas. Pode passar, por favor. Alguns números aí do mundo, né? Austrália, Irlanda, isso é porcentagem de acolhimento familiar em relação ao acolhimento geral. Então, 91% é acolhimento familiar e só 9% abrigos ainda, acolhimento institucional. Noruega, Reino Unido, em vários países isso já está chegando, a ideia é que chegue a 100%, né? Isso vem avançando bastante aí no mundo todo, vocês podem ver. Esse dado é de uma pesquisa de 2015, de um professor de Portugal, por isso tem a maior parte os dados aí dos outros países, né? Não tem aqui da América Latina, mas a gente vai falar mais um pouquinho do Brasil em breve. Também. Pode passar, por favor. Então, no Brasil, como que é essa história de acolhimento familiar? Já teve um tempo em que realmente se acreditava que o melhor cuidado possível seria oferecido por uma grande instituição, por um cuidado massificado, com um rigor muito grande, com valores ali passados de uma forma igual para todo mundo, sem olhar especificidades e formas de lidar, de aprender de cada um. Então, essa era uma ideia dos orfanatos, essa palavra que todo mundo já ouviu, que não é mais o que existe hoje em dia, mas eram aquelas grandes instituições, geralmente coordenadas por entidades religiosas e tal. E aqui no Brasil também pela FEBEM, né? Durante a ditadura militar teve esse órgão
que reunia tanto crianças e adolescentes que tinham cometido alguma infração, algum ato infracional, né, quanto aqueles que não tinham possibilidade de ser cuidado pelas suas famílias. Não sei quem já viu esse filme brasileiro, O Contador de Histórias. É um filme bem legal, que conta a história de uma pessoa que hoje é um adulto, né, mas que foi uma criança que passou a infância e a adolescência numa FEBEM, e ele mostra como havia propagandas na TV, né? O regime da ditadura militar passava propaganda na TV dizendo que lá seria a melhor instituição possível para cuidar do seu filho, se você não tinha condições, divulgava a FEBEM como um colégio interno, né? Assim como as famílias ricas enviavam para um colégio interno em outro lugar, você família pobre, podia enviar para a FEBEM que o seu filho sairia de lá sendo um médico, um advogado, tinha uma propaganda assim bem, né, com uma pegada bem populista e que as famílias realmente acreditavam nisso. Por quê? Isso não é por acaso, é porque tinha uma ideia de que nessa grande instituição você poderia cuidar da melhor forma possível de uma criança e de um adolescente. Pode passar, por favor. E aí, com a retomada da democracia, né, na nossa Constituição Federal de 88, é baseada numa ideia de seguridade, de solidariedade entre a população, né? Entre elas, essa ideia de seguridade social. O que é isso? É uma ideia de que todo mundo deve contribuir para a construção de um país bom para todo mundo. Pode passar, por favor. E aí, na Seguridade Social, tem um tripé que é a saúde, a previdência e a assistência social. O que quer dizer essa ideia de solidariedade em cada um desses pontos? Saúde é o famoso SUS, Sistema Único de Saúde, cada vez mais famoso agora na pandemia, né? Que é uma ideia de que a saúde é universal, é para qualquer pessoa, não é só para brasileiros, é para alguém, um imigrante que venha e passe mal no Brasil, vai ser atendido pelo SUS. O SUS também organiza várias outros pontos aí da nossa vida que a gente não tem nem ideia, mas é uma ideia de que é para todo mundo e todo mundo vai sustentar isso. A previdência, essa ideia de solidariedade, está na ideia de que quem se aposenta hoje é sustentado por quem recebe, né? Calma. Em vez de ser uma ideia de poupança, que às vezes a gente pensa, eu estou pagando minha previdência, ela é uma poupança, é um dinheiro que está em meu nome, quando eu me aposentar eu vou recebê-lo. Não é isso. Na verdade, a previdência que você paga hoje, ela paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Então, quando o adulto de hoje for se aposentar, daqui a algumas décadas, quem vai pagar a aposentadoria dele é quem estiver trabalhando naquela época. Por isso tem esses cálculos de longevidade, de perspectiva de vida, de quanto dinheiro ainda tem ou não na previdência. Isso é uma ideia de solidariedade entre a população. A assistência social tem um sistema também, menos conhecido do que o SUS, que é o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele é um dever do Estado e ele é um direito de quem necessitar. Pode passar, por favor. E aí, fazendo um paralelo para poder explicar de uma forma que fica bem simples, no SUS a gente está falando de saúde, no SUAS a gente está falando de garantia de direitos, entre esses direitos, o direito à convivência familiar e comunitária, então a manutenção dos vínculos que aquela pessoa tem. Então, assim como no SUS tem o postinho, que é a atenção básica em saúde, no SUAS existe a proteção social básica, que faz a prevenção das situações de risco. Você vai no postinho para tomar a vacina, para passar numa consulta com o clínico geral. Então, no SUAS, a proteção social básica faz a prevenção das situações de risco e o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários. Agora, lá na saúde, se você já está com um problema, está com uma infecção, você precisa ir num especialista, num infectologista, você vai na atenção especial. Da mesma forma, no SUAS, quando já existem direitos violados, mas ainda não tem o rompimento de vínculos, quando já existem direitos violados, é a atenção especial. Se ainda não tem rompimento de vínculos, então a pessoa está ali na família, na comunidade dela, é a média complexidade que atende. Se além de
ter direitos violados tem um rompimento de vínculos familiares, comunitários, é a alta complexidade que atende. E aí pode passar para o próximo, por favor? O nosso serviço está, então, na alta complexidade, quando já teve rompimento de vínculos, existem vários serviços de acolhimento, para adultos, os famosos albergues, para idosos, ILPI, e para crianças e adolescentes. Para crianças e adolescentes, existem serviços de acolhimento institucionais e em famílias acolhedoras. Institucionais são abrigo e casa-lar, e em família acolhedora, outra modalidade. O Canguru, então, o serviço que a gente vai falar hoje, é um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes em famílias acolhedoras. A gente está falando tudo isso para dizer que não é só uma ideia, né? Uma política pública é como o nosso país se organiza para cuidar de crianças e adolescentes hoje, baseado em anos aí de experiência, com instituição e de pesquisas, e comparando modelos e vendo experiências de outros países. Pode passar, por favor. E aí, na nossa Constituição, o que tem nessa Constituição de 88? O artigo 227 diz que é dever da família, em primeiro lugar, da sociedade, em segundo, em terceiro, do Estado, assegurar toda criança, adolescente, jovem, com absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que a gente quer ressaltar nessa fala aqui? Então, quando a família não conseguiu dar conta de garantir todos os direitos da criança e do adolescente, em segundo lugar, é dever da sociedade. Quando uma família se dispõe a ser uma família acolhedora, o que ela está fazendo é o que está escrito na Constituição. Ela está exercendo o papel dela de sociedade, de se responsabilizar por aquele cuidado. E aí um dos direitos é a convivência familiar. Convivência familiar, quando uma criança ou adolescente está no abrigo, ele não está tendo o direito à convivência familiar garantido, porque convivência familiar não é receber uma visita algumas vezes por semana, é estar convivendo em família, no ambiente familiar. Por mais que os abrigos já tenham evoluído muito, casa-lar também, o modelo seja menor, mas tem um funcionamento que é de funcionários, que tem uma rotatividade, então não tem a garantia da convivência familiar. Pode passar, por favor. Além da Constituição, tem o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, mas em 2009 uma lei alterou um artigo, o artigo 34, para dizer que a inclusão da criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar terá preferência ao seu acolhimento institucional, observando, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida nos termos dessa lei. O que isso quer dizer? Que toda a legislação do nosso país está caminhando na direção de que, está orientando que se caminhe, que o executivo caminhe, para ter só acolhimento familiar. O acolhimento familiar deve ter preferência ao acolhimento institucional. Então, uma cidade que não tem um abrigo, que não tem uma casa-lar, deve abrir um serviço de família acolhedora, não um modelo institucional. Pode passar, por favor. E aí, o que já existia no Brasil para a gente olhar? Eu falei do que está na lei hoje, mas agora eu vou voltar um pouquinho mais para trás para compor também o que constitui essa lei e diferenças que tem do serviço de hoje. Já existia uma coisa, uma prática cultural brasileira que a antropóloga Cláudia Fonseca estudou entre os anos 90 e 2000 e chamou de circulação de crianças. O que era isso? Era o famoso pegar para criar, né? Cuidar por um tempo na casa de outra pessoa. E ela viu que tinha uma diferença entre as classes sociais também. Nas classes médias e altas, ficava muito claro que não tinha uma filiação. Outra família cuidava daquela criança, do adolescente, por vários motivos, mas estava claro que seu pai, sua mãe são aquelas pessoas. Você está aqui na minha casa por um tempo. Agora, nas classes pobres, realmente virava o pegar para criar, que depois ficou conhecido como a adoção à brasileira, que hoje é crime, né? E a gente consegue lembrar disso. Quem tem mais de 50 anos, com certeza conhece alguém que foi criado por outra família
nesses modelos que não passavam pelo Poder Judiciário, né? É importante deixar isso claro, eram famílias que se conheciam e trocavam esses cuidados, sem passar pelo poder público, né? Pode passar, por favor. Em Porto Alegre, também teve o programa dos lares substitutos. Ele começou em 1972, mediado pela FEBEM, e era bastante parecido com os atuais serviços de acolhimento em família acolhedora. Então, eram famílias que cuidavam de algumas crianças, adolescentes, recebiam um apoio do governo, do município ali para fazer isso, só que ele nunca foi oficialmente organizado em legislação, por isso ele começou a ser interrompido em 94, porque era administrativamente irregular. Em 2002, as famílias deixaram de receber qualquer apoio, mesmo ainda estando acolhendo. Mas é um programa que existiu e que foi importante, teve bastante referência sobre isso, foi estudado. Pode passar, por favor. E em Campinas existe o SAPECA, que é um serviço de acolhimento também em família acolhedora desde 97. A equipe de lá colaborou com a construção da legislação nacional dos atuais serviços de acolhimento em família acolhedora. Ele segue em funcionamento e a equipe participa de um grupo de trabalho que existe aqui no estado sobre serviços de família acolhedora. E a gente discute, nós também participamos, várias cidades do estado participam, e é um grupo muito rico que a gente discute as questões do cotidiano, né? Um grupo de técnicos para discutir as diferenças, as possibilidades de trabalho. Pode passar, por favor. Então, vamos determinando agora, voltando para o momento atual, o que é o acolhimento e a diferença com essas coisas que já existiram. O acolhimento de crianças e adolescentes é uma medida protetiva, então é diferente da atual Fundação Casa, da ex-FEBEM, que é uma medida socioeducativa, quando alguém fez algo de errado, né? É excepcional, então é só em último caso, e é provisória, tem começo, meio e fim, com diversos profissionais discutindo a melhor maneira de chegar ao fim dessa medida de acolhimento. Pode passar, por favor. Só um minutinho, André. E assim, né, não é nenhum e nem outro, são os três, né? Exatamente. Pode passar, por favor. Então, qual que é a diferença do acolhimento para a antiga circulação de crianças? O acolhimento é uma ordem judicial, então não é uma família que conhece outra e fala, ai, cuida aí dele, por favor, um tempo. É uma ordem do juiz, passada por uma avaliação técnica da rede toda. Tem uma equipe técnica do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora que seleciona, prepara e acompanha essas famílias durante todo o processo, até que ela se desligue do serviço. Tem profissionais envolvidos no atendimento ao acolhido, à família de origem e à família adotiva, se for o caso. E a família acolhedora não pode adotar de forma nenhuma, nem decide o destino do acolhido, né? É uma decisão judicial nesse processo envolvendo a rede e tudo mais. Pode passar, por favor. Diferença da antiga FEBEM. Então, a criança ou adolescente não tem nenhuma responsabilidade sobre essa medida, né? Ela não fez nada para estar ali, não tem a privação de liberdade, e toda criança ou adolescente acolhido tem direito à convivência familiar, à convivência comunitária garantido, né? Mesmo quando eles estão no abrigo, eles vão à escola, vão ao médico normalmente, né? Não é uma instituição total, como eram os orfanatos, que tinha um médico lá dentro, estudava lá dentro. Pode passar, por favor. Diferença do acolhimento institucional, que tem um cuidado individualizado na família acolhedora. Isso permite muito mais apoio ao desenvolvimento de forma integral. Pode passar. E aí uma diferença importante para vocês, né, entre o acolhimento familiar e a adoção. Tem aí todos os artigos que definem cada coisa. A diferença do tempo. O acolhimento familiar é provisório, a adoção é definitiva e irrevogável. Dos direitos legais, a família acolhedora tem a guarda daquela criança, daquele adolescente, mas essa guarda é vinculada à permanência no serviço. Não é uma guarda totalmente em nome da família acolhedora, é uma guarda da família enquanto ela estiver no serviço. Se algo acontecer por algum motivo, ela for desligada do serviço, a gente envia um relatório para a vara, a guarda é cancelada.
A adoção não, né? Tem uma igualdade de direitos e deveres em relação a filhos biológicos, filhos adotivos, seja em relação à herança, ao dever de cuidar dos pais quando forem idosos, se precisarem e tudo mais. A criança ou adolescente que é acolhido não mantém nenhuma relação, né, de deveres, de direitos com a família acolhedora. Participação da família de origem. No acolhimento familiar, num primeiro momento, pelo menos as famílias de origem permanecem fazendo visitas frequentes, que são na sede do serviço, né, para não expor a casa das famílias acolhedoras, e isso se prolonga até que exista uma decisão judicial em contrário. Já na adoção, a adoção só acontece depois que teve a destituição do poder familiar. Então, já não tem mais contato com essa família de origem há um tempo, quando vai para a adoção. E como chamar? No acolhimento familiar, a gente orienta a chamar pelos nomes ou apelidos, né, dos membros da família acolhedora. Então, vai chamar de João, de Maria, ou do apelido, ou de como as pessoas se chamam ali. Mas não é para chamar de pai e mãe, a gente passa essa orientação sempre para não confundir, né, para evitar, a criança já está numa situação confusa por si só, né? Então, a gente orienta que não chame pelos laços que teria naquela família. E na adoção vai chamar de pai e mãe. Pode ir, por favor. E aí, no Brasil, como que estão esses números, então, para terminar essa questão da apresentação de como está o acolhimento no Brasil? A gente tem um censo SUAS, que é preenchido anualmente, comparando 2018 com 2019, os números, tanto do acolhimento familiar quanto do acolhimento institucional, mudaram, né? Mas, em 2018, era 96% acolhimento institucional, 4% acolhimento familiar. Para 2019, teve uma diminuição de 3% nas unidades de acolhimento institucional e um aumento de 11% no número de unidades de acolhimento familiar. Opa, teve um erro de digitação ali, mas é um aumento de 11% em famílias acolhedoras. Mas isso na porcentagem ainda não representa tanto, né? Ainda é 5% de famílias acolhedoras, 95% de acolhimento institucional. Pode ir. E o canguru, então, agora entrando na nossa experiência aqui, o serviço que a gente está falando hoje. Foi instituído por uma lei municipal em 2018, regulamentado pelo decreto em 2019 e foi inaugurado em 2019, nessa época que a gente podia ficar sem máscara. Pode passar, por favor. E aí vou apresentar a equipe e pedir para o pessoal dar um oi também. Então, hoje eu acumulo os 2 cargos aí de psicóloga e coordenadora só por mais algum tempinho. Logo mais vai chegar um psicólogo para a nossa equipe. E a Valquíria é assistente social, tá desde o começo aí comigo. Val, dá um oi. Oi, tudo bem? Sou a Valquíria, prazer a todos, tudo bom? Obrigada. E aí a Stephanie ajuda a gente na correria do dia a dia, de organizações, de muita coisa. E a Elionai trabalha nas mídias sociais, então tudo que vocês verem, imagens bonitinhas no Instagram, no Face, as mensagens, ela escreve, ela cria, é demais. Dá um oi também, Eli, por favor. Olá, boa noite. Prazer estar participando com vocês. Prazer recebê-la aqui. E nós temos a Márcia, que é a nossa supervisora, que está aí, faz supervisão do serviço, e a Dani, a diretora do departamento que participa do departamento todo, né? Do Família Acolhedora, os abrigos, CREAS, vários equipamentos. Márcia, que dá um oi também. Boa noite, pessoal. Olá, Márcia. Bem-vinda. Obrigada, todo mundo conseguir. Ui, travou aqui. Pronto, pode passar, por favor. Então, hoje, nesse 1 ano e meio, quase 2 aí do serviço, caminhando, nós já cadastramos 11 famílias acolhedoras e realizamos 21 acolhimentos. Pode passar, por favor. E como que é esse cadastro, então? Como é que chega ao acolhimento? Ixi, ficou faltando uma bolinha aqui no 6, mas já aviso vocês. Quais que são as etapas desse cadastro? Primeiro, a gente faz encontros de apresentação.
alguns encontros entre uma edição e outra. Nesse encontro, a gente explica de forma simples o que é, tira dúvidas e tal, apresenta o serviço para as pessoas interessadas e quem realmente quiser dar continuidade faz um cadastro, envia para a gente toda a documentação e preenche um questionário sobre a dinâmica da família, a organização, a disponibilidade de participar realmente. Com essas informações, a gente faz uma entrevista individual, uma visita domiciliar. Nessa entrevista, a gente conversa mais sobre isso, a dinâmica familiar, como que funciona o serviço e tudo mais, e uma primeira devolutiva para confirmar se aquela família vai continuar ou não no processo, né? Aí a gente começa os encontros de qualificação. São hoje 8 encontros de 3 horas cada. É bastante conteúdo, a gente fala de muita coisa, faz várias dinâmicas também, as famílias recuperam aí etapas da vida delas, formam um grupo, compartilham muita coisa, e a gente faz uma devolutiva final, então, se aquela família vai se tornar ou não uma família acolhedora. Com todos esses dados, os documentos, tudo que é apresentado nesses encontros, nas entrevistas, a gente informa a vara. Nessa devolutiva final também, que as famílias decidem a faixa etária que elas vão poder acolher, o perfil, se é uma criança, se é um grupo de irmãos. E aí a gente informa a vara que tem uma família e a vara aprova ou não o cadastro, né? Uma vez a vara aprovando o cadastro daquela família como uma família acolhedora, a gente pode iniciar o acolhimento, que é o que estaria no 6. Pode passar, por favor. Legal. Andrea, se você me permite, rapidamente, tá? Tem uma pergunta aqui no chat, a Rebeca nos faz essa pergunta, tá? Só para a gente aproveitar o gancho do último slide, né? A pergunta é a seguinte: por que existem, né, tão poucas famílias cadastradas? Você tem essa resposta? Essa é a nossa dúvida e a gente quer pedir a ajuda de vocês para a divulgação. A gente imagina que é pela divulgação. Não é para toda e qualquer família, sem dúvida, né? A gente está falando aqui do compromisso que é, mas a gente entende que poderia ter mais famílias. As famílias, no geral, todo mundo que chega, assim, sem saber o que é, chega com essas dúvidas, mas como assim? Que loucura, que ideia maluca. Eu vou me apegar, eu vou gostar da criança? Vai, e é essa a ideia, é que você possa se vincular, porque o vínculo é fundamental para o desenvolvimento, né? E que depois você saiba se despedir também, né? É isso que a gente avalia em todos esses encontros. Mas a gente entende que é pela divulgação, por isso hoje a gente tem uma pessoa só para trabalhar com isso, que é muita coisa, né? Esse só é muita coisa fazer a divulgação de um serviço. Entendi. Então pode contar conosco, tá bom? Obrigada, pode passar. Vamos conversar mais. Posso passar o slide? Pode sim. Pois quem conhecer alguém pode enviar essa apresentação, pode enviar nossas mídias, contato, o início do acolhimento. Maravilha. E quem que pode ser família acolhedora, então, hoje em Osasco? Tem que morar em Osasco ou nos municípios vizinhos, ter mais de 25 anos, 25 anos, estar em boas condições de saúde física, mental. Todo mundo que mora na casa tem que concordar, ter disponibilidade para participar de todo esse processo inteiro, no geral, demora uns 3, 4 meses. Para vocês terem uma ideia que não é a família chega hoje, eu quero levar alguém lá para casa. É um processo longo. Não pode estar respondendo a nenhum processo criminal relacionado à infância e juventude, ter uma fonte de renda além da Bolsa Auxílio, tem uma Bolsa Auxílio hoje de aproximadamente R$ 1.200 para cobrir os gastos, mas as famílias não fazem por isso, né? A gente vai conversar daqui a pouco um pouquinho sobre a motivação, até porque não é um valor que pagaria esse trabalho integral, né? 24 horas por dia, dentro de casa e tudo mais. E não pode querer adotar. Isso é algo que a gente avalia muito durante todo esse processo de cadastro. Então, tem que ter um projeto familiar concluído. Tem que entender que o acolhimento familiar é um projeto, uma ação social que acontece dentro da sua casa, envolvendo a sua família, mas não é o seu projeto de família, né? Você tem que estar, ou são famílias que já têm filhos adultos e
não tem mais interesse em ter filho, famílias jovens que decidiram que não querem ter filho, famílias que até um dia querem ter filhos, mas hoje têm a certeza de que não querem ter hoje, que não vão confundir esse acolhimento com uma possibilidade de filiação. Pode passar, por favor. Perfeito. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. Perguntinha do nosso amigo Carlos Alberto, que a pergunta diz o seguinte: como a coordenação, tá, do serviço de acolhimento identifica e trata as famílias que, durante o acolhimento das crianças e adolescentes, visam apenas os incentivos e não proporcionar a essas crianças, né, essa experiência de um convívio familiar? Então, essas famílias não chegam a passar desse processo de cadastro, né? Ele perguntou como que a gente lida com isso durante o acolhimento, se a Opa, acho que travou um pouco aí. Vamos aguardar esse voltar. intuito não chega a passar no cadastro. Oi? Desculpa. Andriele, deu uma pequena travada, pelo menos para mim aqui. Acho que se você puder retomar, fica legal. Uma família que só queira o auxílio financeiro não chega a passar no cadastro, né? Em todo esse processo longo de conhecer a família, de entender as intenções dela. Agora, se passar e chegar a iniciar um acolhimento, que a pergunta foi como a gente faz com isso durante um acolhimento, a gente faria uma transferência, avaliaria a melhor situação para fazer naquele caso, dependendo do momento do processo também, né? Se for um desacolhimento próximo, se for um processo que vai ser longo, mas não chega a passar no cadastro. Bom, o filtro é bem feito, né? Em 4 meses dá para conhecer bem uma pessoa. São vários atendimentos. Vou passar aqui, tá? O que leva? Essa foi uma pergunta que a Érica e o Leocácio levantaram aí para a gente conversar hoje. O que leva uma família a ser família acolhedora? Eu vou pedir para as famílias responderem isso depois, e acho que não tem uma resposta única, tem pesquisa sobre isso, tem artigo sobre isso, e depende muito também da equipe técnica que está conduzindo o serviço, o que entende, para onde direciona essa seleção, né? Mas aqui da nossa experiência, a gente tem percebido que é uma vontade de contribuir com uma ação social, uma preocupação legítima aí com a situação dos acolhidos, dos acolhimentos no país, e a compreensão da sua responsabilidade social enquanto um membro ativo da sociedade, né? Como define a nossa Constituição. A pergunta não deveria ser por que vira uma família acolhedora, mas sim por que uma pessoa que tem essa condição, que tem o espaço em casa, a disponibilidade de tempo, a disponibilidade afetiva de se vincular a uma pessoa e de saber também a maturidade emocional de saber depois se separar e deixar aquela pessoa seguir a vida, por que não é uma família acolhedora, né? Essa é uma pergunta que a gente está tentando responder, como conseguir divulgar mais e sensibilizar mais pessoas a entenderem o seu papel na sociedade. Pode passar. E agora falar um pouquinho mais do que mais interessa a vocês no momento que a gente vai se encontrar. São nos passos de aproximação para a adoção em família acolhedora. Tem vários atendimentos de vocês com a equipe técnica da Vara, né? Todo o processo de inclusão no cadastro, vocês sabem melhor do que eu. Mas depois que realmente faz ali uma combinação entre aquela família, aquela criança, aquele adolescente, as técnicas contam a história, faz a tão esperada ligação, né, que vocês ficam esperando tanto tempo, aí depois conversa sobre a história, confirma se vocês têm interesse e tal. Depois de todos esses atendimentos, a gente vai se encontrar, e aí tem alguns passos. Pode passar, por favor. Primeiro, são encontros só com os adultos. Então, vocês, pretendentes, a equipe da Vara e nós, do Canguru, a gente fala sobre o que é família acolhedora, para tranquilizar que aquela família não quer adotar de forma nenhuma, sobre o acolhimento específico daquela criança, daquele adolescente, quando chegou, como está hoje, tudo mais.
Depois inclui a família acolhedora também, num segundo passo. Nesse momento, a família fala mais sobre o cotidiano daquela criança, daquele adolescente, a sua personalidade, os gostos. Então, todas aquelas dúvidas que vocês têm, que vocês querem conhecer ainda, sem terem conhecido, né? A família acolhedora conversa. Pode passar, por favor? Aí, num terceiro momento, já envolvendo agora a criança, o adolescente. Por que a gente faz esse encontro com tanta gente, né? Esse terceiro passo? Porque a gente entende que a criança ou adolescente vê ali, no mesmo espaço, todos os adultos que estão envolvidos no cuidado dela, ajuda ela a entender que todos concordam com aquela transição, né? E esclarecendo que aquilo vai ser uma transição, não vai ser uma ruptura, você estava aqui, de repente você vai para outro lugar com outras pessoas, né? E um quarto passo, aí são vários encontros em que vão estar vocês, a família acolhedora, a criança, o adolescente, o grupo de irmãos. Durante esses encontros, a vara e o canguru acompanham indiretamente, então a equipe da vara atendendo vocês, nós atendendo a família acolhedora, a criança ou adolescente, e a gente vai se conversando e a quantidade de encontros é a quantidade necessária para que aquela criança, aquele adolescente possa viver essa transição entre vínculos de uma forma tranquila. Então, não tem uma quantidade pré-determinada e é o tempo da criança, né? Não é o tempo dos adultos. A gente sabe que vocês chegam com bastante vontade de conhecer, é um encontro tão esperado há muito tempo, mas é importante respeitar esse tempo aí da criança, do adolescente. Pode passar, por favor. E aí, algumas dúvidas para terminar minha fala e pedir para as famílias falarem também. A criança ou adolescente vai gostar mais da família acolhedora do que dos pretendentes? Importante ter a dimensão de que, num primeiro momento, a criança só conhece a família acolhedora, né? Os pretendentes são desconhecidos. Então, a gente precisa dar esse tempo para ela ir conhecendo e ir se vinculando e fazendo essa transição com a família acolhedora, apoiando, né, aquele processo. Por isso, a família acolhedora tem que estar muito consciente do seu papel para, nessa hora, atuar, e a atuação da família acolhedora é fundamental. Pode passar, por favor. Legal. Deixa eu aproveitar aqui uma perguntinha no chat que combina exatamente com essa sua fala. Essa pergunta é da Rebeca, tá? Ela faz a seguinte questão. Ela está logo... É possível que a família... Não, ela está logo mais para frente. Mas pode falar. Ah, tá. Tá, mas vamos lá. A pergunta é a seguinte, ó. É possível que a família acolhedora sinta ciúmes da família adotiva ou vice-versa, né? E se não gera alguma espécie, algum tipo de insegurança? É possível, e por isso que a gente tem todos esses passos tão bem combinados para deixar vocês tranquilos de que a família acolhedora não tem nenhuma outra intenção com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele grupo de irmãos, além de cuidar por um tempo. Por isso, todo esse processo de formação e todo o acompanhamento. Eu não falei do acompanhamento, mas a gente fala com cada família acolhedora, no mínimo, toda semana, uma vez com cada uma, porque tem os atendimentos quinzenais individuais com cada família e quinzenais são atendimentos em grupo, um grupo de todas as famílias conversa sobre como está sendo a experiência. É um momento muito rico, elas trocam experiências e dão ideias uma para outra de como lidar, que também tem situações de... Opa, acho que travou um pouco. Certo, para cuidar realmente desse desejo de tudo isso que a gente às vezes não consegue falar tão diretamente, mas vai se expressando nas relações. Né? Ah, legal. Ela complementa com uma outra pergunta interessante, Andriele, é a seguinte: a família adotiva, ela tem que se tornar amiga da família acolhedora? Tá logo mais adiante, né? Ah, Pode bom, falar. então vamos seguir. Depois eu tenho outras perguntas aqui, depois a gente retoma, pessoal. Vamos lá. Tá. Família acolhedora vai boicotar o processo de aproximação? Não, né? Por isso que a gente está falando que é um serviço público feito para poder cuidar do seu filho, da sua filha, da melhor forma possível que foi inventada até hoje para lidar com essa situação de acolhimento. Pode passar, por favor.
Aí vai chegar na da Rebeca. Você é obrigado a manter um contato com a família acolhedora? Não, você não é obrigado, né? Como pai, mãe de qualquer criança, adolescente, é você que decide com quem ela vai ter contato ou não, depois que vocês estiverem convivendo. Mas a gente entende que vai ser benéfico para a criança, para o adolescente, poder ver uma vez, pelo menos, depois que estiver convivendo. Por quê? Essas crianças, adolescentes que passam pela experiência de acolhimento acabam tendo uma vida muito com várias rupturas e meio segmentada, de uma forma que é difícil até para juntar ali psicologicamente, cognitivamente, aquela história toda, né? Então, estavam numa situação com uma família de origem que, por vários motivos, não pôde cuidar, e para chegar à destituição também tem um processo, né, de perceber que aquela família não pode cuidar hoje, nem tem uma perspectiva de poder cuidar a curto prazo. Então, de repente, deixam de ver, algumas recebem visita por um tempo, outras não, enfim, mas deixam de ver, de conviver com aqueles adultos. De repente, vão para um acolhimento em família acolhedora, então convivem com aqueles adultos por mais alguns meses, moram ali na mesma casa, têm uma experiência de cuidado que é até restauradora, né? Que possibilita reaprender a viver relações de cuidado, de ter de conhecer, que cuidam bem, e depois faz uma transição um pouco mais longa aí para uma família adotiva. Mas por que precisa nunca mais ver aquela família acolhedora, né? A gente entende que é bom para a criança poder ter pelo menos um encontro depois, poder saber que aquelas pessoas ainda existem, cuidaram dela, estão bem, seguem bem, apoiam aquela transição e tudo mais. Até porque a vinculação às vezes gera, né? A criança tem inconscientemente uma ideia de que, bom, eu estou gostando dele, será que eu posso gostar do outro? Por isso que é tão importante a família acolhedora participar desse processo e mostrar que ela apoia e que sim, você pode gostar do outro, eu quero que você goste do outro, e saber o seu lugar naquela relação afetiva, né? Eu acho que com isso pode passar, por favor. Assim. Aí, para terminar, voltando na pergunta que começou o encontro, e aí vou chamar as famílias acolhedoras para falarem um pouquinho, depois a gente volta para as outras perguntas. Meu filho estava em família acolhedora, o que isso muda? Muda que ele estava tendo todos os seus direitos garantidos, inclusive o direito à convivência familiar, e ele vai ter um vínculo, sim, com a família acolhedora, e por causa desse vínculo também, com pessoas ali estáveis que estão todo dia, isso pode demandar um pouco mais de tempo também na aproximação. E é importante a gente ter essa perspectiva e essa noção e esperar esse tempo aí da criança, do adolescente. E com isso eu encerro a minha fala e abro para as famílias acolhedoras. Tem mais 2 slides, por favor, 3, para pedir para elas responderem. Só para você saber. Pode passar os slides. Pode passar? Então tá bom. Pode passar, eu já logo mais chamo as famílias. Pessoal, existem sim famílias acolhedoras, tá bom? Esse caso real nós temos aqui, né, Adriane? Então, elas estão aqui, elas falam. Exatamente. E aí a gente vai dar uns 5 minutinhos para cada uma. Pode passar rapidinho, só as 2 questões. Para elas se apresentarem, darem um oi, responderem qual que é o motivo delas terem se tornado família acolhedora. E... Pode passar. E o que é mais difícil em ser família acolhedora, que foi uma pergunta que a Érica e o Leocássio também disseram que seria interessante. Aí, se puder, por favor, agora a Vera e o André, contar um pouquinho, se apresentar, dar um oi, contar da experiência de acolhimento. Depois, em seguida, a Lucélia e o Caio. Depois... a gente volta. Nossa. Vamos lá, pessoal. Pode fechar, por favor, a apresentação. Deixa eu tirar aqui, só um minutinho. Depois a gente pode voltar. Somos nós, né? Isso. Oi, eu sou o André e ela é a Vera, né? Nós somos família acolhedora. Primeiro acolhimento.
O que nos levou a participar do programa é difícil até explicar, né? Mas tentar melhorar o mundo. Vai, fala você melhor. Bom, nós somos aposentados, ambos. Nós temos uma vida privilegiada, no meu ponto de vista, porque somos ambos de origem muito humilde, tivemos uma vida profissional de sucesso, moramos com muito conforto, com muito espaço, e ambos cada um tem um filho já adulto, o André já é avô, e a gente sempre achou que tinha que fazer alguma coisa para melhorar o mundo, porque o mundo nos deu muito, nos deu bastante, e nós tínhamos condições de ajudar. Então, nós começamos com o apadrinhamento afetivo, que é um programa que te envolve menos, te compromete menos, e depois a gente se interessou muito pelo acolhimento, que para mim é maravilhoso, é fantástico, e é a solução, né? Porque a gente percebe a diferença de uma criança com uma visão individualizada e uma criança institucionalizada. Os dados da perda de desenvolvimento por cada ano de institucionalização é uma coisa assustadora. Então, meu Deus, o caminho é família acolhedora. Eu só lamento e não entendo por que tão poucas pessoas com condições procuram essa ajuda, né? Porque eu acho que é a obrigação da sociedade, enquanto ser humano, enquanto pessoas, nós temos essa obrigação. E qual era a outra pergunta? O que é mais difícil em ser família acolhedora? Bom, nós ainda não passamos por esse momento, mas nós acreditamos, temos quase certeza que o mais difícil é o desacolhimento, né? Isso a gente fala desde a segunda reunião de formação, provavelmente. Todo mundo que está nesse processo, que já acolheu e desacolheu, fala, e a gente não tem dúvida que esse será o momento mais difícil. Porque o que a Andriele falou, se não tem sentimento, a coisa não rola. Então, é impossível você não ter sentimento por aquele serzinho que ficou sob sua guarda 6 meses, 1 ano. Então, eu imagino que esse será o momento mais difícil. Nós não passamos ainda, mas estamos em via dele. E já é um pouco, o sentimento já bate um pouco, mas a gente se preparou. A gente está se preparando e vamos enfrentar. Mas a experiência do acolhimento vale a pena. Uma coisa assim maravilhosa. Assim, a troca que proporciona para as pessoas, no meu caso especificamente, na parte de voltar, a parte didática, de voltar a ensinar, é assim uma coisa me deixa bastante emocionado. Que legal, muito obrigada, gente. Obrigada. Agora, passar a palavra para a Lucélia e para o Caio. Um dos casais muito envergonhados também, obrigada pela coragem aí. Olha, é um esforço, viu, gente? Vamos lá. Imagina, fica à vontade, ó, estamos todos entre amigos aqui, fique tranquilo, tá? Abra seu coração, fique sossegado. Bom, gente, é um prazer, né? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar. Bom, acho que sobre os motivos, né, do porquê que a gente resolveu se tornar uma família acolhedora, a gente teve uma experiência, isso foi em 2018, com um trabalho voluntário em abrigos, né? A gente estava procurando, enfim, como contribuir, onde fazer trabalho voluntário, a gente foi trabalhar num abrigo, e a gente teve esse contato em primeira mão com essa realidade dos abrigos, né? E como é uma realidade bastante difícil, principalmente para as crianças e adolescentes que estão abrigados, porque nos abrigos, por mais que todos os que estão envolvidos ali, os cuidadores, enfim, façam o melhor trabalho que eles podem, é uma circunstância que é difícil, né? Então, é muito difícil pensar em 2 cuidadoras, que era o caso que a gente viu, que é muito comum, cuidando de 10 crianças, né? E então, a gente teve contato com isso, a gente viu como era difícil, teve algumas coisas que marcaram a gente, né? Então, quando a gente viu, por exemplo,
o dia que uma cuidadora disse que a gente não podia pegar as crianças, os bebês no colo, porque se a gente faz isso, depois, quando a gente vai embora, os bebês choram pedindo colo e elas que têm que dar conta disso, mas elas não dão conta de 10 crianças, 10 bebês e ainda fazer as coisas todas da casa e tudo mais. Então, como isso é difícil, né? A alta rotatividade dos funcionários, né? A gente ia lá semanalmente, e cada vez que a gente ia, tinha uma pessoa diferente que a gente não conhecia lá, cuidando das crianças, o que dificulta a formação de vínculo com as crianças. Então, a gente passou um tempo fazendo um trabalho voluntário lá e a gente ficou bem mexido com essa experiência que a gente teve, né? E aí a gente começou a pensar em como que a gente podia fazer mais, né? Se tinha uma forma mais interessante de trabalhar, de contribuir, enfim, de ajudar de alguma maneira, né? Nessa situação das crianças que estão abrigadas. E aí que a gente descobriu que existe essa modalidade de acolhimento, que é o acolhimento familiar, que não existia em Osasco ainda, né? A gente descobriu que existia assim, no Brasil, mas não em Osasco, e a gente teve muita vontade de participar, e a gente acompanhou, então, desde da época que a lei estava sendo discutida, antes de ser efetivada, né? Mas quando isso era um projeto, estava sendo discutido, quando realmente se tornou lei, quando foi regulamentado, quando surgiu o canguru, aí a gente se inscreveu, né? A gente acompanhou esse processo, e a gente se inscreveu na primeira chance que teve, e aí a gente, enfim, se tornou uma família acolhedora que, para a gente, funciona muito bem, assim, né? Uma forma de tentar participar, enfim. E aí, complementando, a gente acolheu 2 bebês, um de 1 ano e 2 meses e o outro de 5 meses. E no momento não estamos acolhendo, né? A gente deu uma pausa por conta do trabalho e tal. Pretendemos voltar. E aí eu vou falar sobre a parte difícil, que a Vera comentou, né? Que eles não fizeram ainda o desacolhimento, que essa é uma parte super complicada. É verdade, é complicada. E eu acho que cada família vai sentir de uma forma. Para a gente não é o momento mais difícil, não foi o momento mais difícil. A gente sentiu a dificuldade, principalmente na chegada da criança, no impacto de saber daquelas histórias. Então, assim, é muito impactante a gente saber que, bom, vocês sabem, né? Não preciso nem entrar em detalhes, mas, assim, são casos de negligência, de violência. E aí você receber, olhar para aquela criança e saber o que passou com ela, porque é importante que a gente saiba, e aí, no dia a dia, conhecer aquela criança ou aquele adolescente, né? E, ao meu ver, e todo mundo vai concordar, o acolhimento é um relacionamento. Então, é construído no dia a dia, e isso também é uma dificuldade, porque, por exemplo, quando esses acolhidos chegam, a gente sabe muito pouco sobre eles, né? Porque eles estão, normalmente, sendo tirados das famílias por uma questão emergencial. Então, a gente quase não tem informação nenhuma. E aí vai conhecendo bem no dia a dia, com bebês, então, a rotina, até estabelecer essa rotina, é muito demorado e é muito difícil. E aí, uma vez que a gente consegue isso, aí é só alegria, né? E aí a gente já se conhece bem, já entende bem como é que funciona. E por isso que, ao nosso ver, o desacolhimento não é tão ruim ou tão triste, porque é um momento tão feliz, né? E aí tem uma família que a gente fala até hoje, faz 1 ano já que o nosso primeiro acolhido foi para a família adotiva, e ela manda mensagem, manda vídeos, mostra, fala, olha como ele está crescendo, como ele está bonito, como ele está feliz, e é muito gratificante. E eu acho muito importante a gente fazer essa fala e essa troca aqui, porque no final das contas está todo mundo do mesmo lado aqui, né? A gente está fazendo de tudo para que essa criança faça essa passagem da melhor forma possível, assim, essa transição. Acho que é isso, gente. Obrigada. A gente que agradece. E a nossa experiência aqui no Canguru tem sido assim, né? Como eu falei, vocês não são obrigados, mas as famílias entendem que as famílias adotivas costumam entender que as famílias acolhedoras fizeram um trabalho voluntário pela preocupação de cuidar de alguém que eles nem sabiam quem seria, né? Diferente de vocês que recebem sabendo que vai ser seu filho, né? Eles cuidam de alguém que é por um tempo, então as famílias costumam ter uma relação, enfim, de enviar fotinhos, de falar, tá tudo bem, algumas mais, outras menos, mas costuma ter algum contato. E aí a Camila e o Felipe, por favor. Oi, gente. Por enquanto vai falar eu, porque agora foi o horário da criança dormir, o Felipe foi resolver isso. O porquê nós escolhemos ser família acolhedora?
eu sempre me envolvi em muito projeto social, principalmente na parte de envolvendo criança, então eu sempre gostei muito disso. E eu sou formada em Direito, e na faculdade a gente aprendeu muito sobre família acolhedora, estudamos outros países, eu ficava indignada que aqui no Brasil quase não tinha. Eu falava, como assim, gente? É uma estrutura que dá uma estrutura para a criança, uma estrutura que ela está precisando naquele momento, né? Então, quando eu descobri que abriu em Osasco, eu falei, vou me inscrever, quero fazer. Eu até fui na primeira reunião que teve da primeira turma, aí o Felipe não estava tão empolgado, meu marido não estava tão empolgado quanto a isso, e a gente acabou não dando seguimento. Mas aí na segunda turma, quando a Adri me falou, vamos abrir a segunda turma, eu falei, não, agora a gente vai. Eu já tinha conversado bastante com ele já tinha se empolgado, e aí nós dois começamos a fazer. Mas acho que a gente se inscreveu exatamente por isso, por ser um trabalho que nós adoramos crianças. Nós temos disponibilidade de tempo, de espaço. Nós somos casados, mas não temos filhos. A gente tinha um quarto aqui que virava o quarto da bagunça, que cada vez a gente soltava mais tralha lá dentro e falava, não, pera, a gente tem espaço, a gente tem disponibilidade, tem carinho para dar. E eu acho que era uma ideia bacana, sabe? Dar um amor para uma criança que sofreu tanto, que talvez nunca teve isso, né? Agora, a parte mais difícil, eu ainda não passei, eu estou na primeira criança também, eu não passei pelo desacolhimento, não sei como vai ser, até porque essa criança que eu estou aqui faz pouco tempo, faz um mês que ela está com a gente, talvez esse não seja, e ela já vai passar pelo desacolhimento daqui a um tempo, né? E talvez não sei se essa vai ser a parte mais difícil, mas por enquanto a parte mais difícil está sendo saber lidar com os traumas. Porque no caso da criança que nós estamos agora, ela tem trauma de castigo de ficar sozinha. Ela não fica de jeito nenhum, ela entra em desespero, ela começa a chorar, você percebe que ela está desesperada, ela trava inteira e fica desesperada. Então, assim, como é que você faz para lidar com uma criança que não gosta de castigo, que tem trauma de castigo? Da palavra castigo, né? Você não pode falar, não, vai para o seu quarto ou fica aqui no cantinho porque você fez errado. Ela entra em desespero. Então, saber lidar com alguns traumas para a gente continuar, porque querendo ou não, quando ela está com a gente precisa educá-la também, ela precisa entender, né, que o não é não, que pode, que não pode. Então, a gente precisa passar por essa etapa também de ensinar. E essa parte de como negar alguma coisa para ela, ou como dar um castigo diferenciado para ela, às vezes para a gente fica tentando, né? Como é tentativa e erro. A gente faz de uma forma, viu que não deu certo, tenta outra forma e vai indo até descobrir. E outros traumas também, né? Que ela não gosta de ficar sozinha. Tem várias outras coisinhas assim que pra gente, às vezes a gente não sabe que aquele é um trauma dela e quando acontece a gente acaba descobrindo. Então a gente tem que ir indo devagar, tentando contornar da melhor forma para não piorar o trauma dela e tentar fazer ela trazer mais segurança para ela mesma, para entender, aqui assim não vai acontecer. Isso não vai mais acontecer comigo. Se eu ficar... Castigo não é uma coisa ruim necessariamente. Eu não vou apanhar porque eu estou de castigo, ou não vou ser largada sozinha porque eu estou de castigo. Eu fiz o errado e eu preciso aprender que eu fiz o errado, por isso que eu estou de castigo. Entendeu? Então, essas situações, às vezes, para a gente, no momento, está sendo a parte mais difícil. Aí vamos ver como vai ser no desacolhimento também, né? Nunca passei, quem sabe mais para frente seja diferente. Camila, deixa eu perguntar uma coisa que perguntaram aqui. Vocês fazem álbum da criança? Fazemos. Fazemos álbum, eu estou no processo de fazer o meu. Está quase pronto, mas estamos fazendo. Tá bom. Todas as famílias fazem, sim, da criança, do adolescente, dos acolhimentos. E aí, agora a Elisângela, por favor. Obrigada, Camila. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Elisângela. Sou casada com o Ney, tá? Trabalha na área de segurança pública. Hoje ele está na rua, não tem como ele entrar, né? Então, eu vou representar a minha família. O que me levou a ser uma família acolhedora? A vontade de fazer a diferença na vida das crianças. E, na grande maioria, aquelas crianças que sofreram algum trauma ou que estão, né, sofreram alguma negligência. E, assim, já para resumir, nunca tive a intenção de entrar nisso para adotar, para ficar com a criança. Eu já tenho filhos e não quero mais filhos, sou operada exatamente para não ter mais filhos. Então, nós já temos
né? A minha casa é uma casa bem grande, nós temos bastante filhos, então a criança que vem para a nossa casa, ela vem para uma família muito grande, e eu imaginei, poxa, eu tenho uma família, tenho filhos tão lindos, graças a Deus, tão bons, eu tenho essa vontade, por que de não fazer esse bem para essas crianças que estão necessitando? Eu já visitava abrigo, fazia entrega de ovo de Páscoa, aí, né, fazia aquele meio de campo, né, que a gente faz sem se envolver muito, mas esse desejo era muito, muito, muito grande no meu coração, e aí, assim, mais no meu, do que do meu marido, né, principalmente quem trabalha com segurança pública, tem aquele coração um pouquinho mais fechado, é difícil de você ir quebrando, e quando eu consegui convencê-lo, bem na época que eu consegui convencer, abriu aqui em Osasco o projeto, eu falei, poxa, é isso, é para ser, esqueci de falar, ó, olhem bem para minha cara, pode ser que eu esteja acolhendo o filho ou a filha de vocês, viu? Pode ser que daqui a pouquinho você venha na minha casa conhecer seu filho, sua filha, então, assim, isso foi o que me fez entrar, né, na família acolhedora. Eu queria dizer uma coisa antes de dizer a parte mais difícil. Eu queria dizer qual é a parte mais gostosa de tudo isso. E a parte mais gostosa de tudo isso é quando eu falo que em um dos meus acolhimentos, eu assisti um parto. Literalmente, eu assisti um parto. Porque quando aquela mãe e aquele pai entraram na sala da minha casa e conheceram aquele bebê, eu até me arrepio quando eu lembro, gente. Foi como se eu estivesse numa sala de parto. E aí eu pergunto para vocês, tem como ficar triste? Não, gente, não tem como ficar triste. No momento da separação, no dia que a criança vai embora, é claro que vai faltar alguma coisa, cria uma ferida aqui no nosso coração, mas ela vai sendo fechada a cada dia que você recebe uma fotinha, uma mensagem. Eu tenho um bebê que eu desacolhi há 4 meses atrás, é incrível, os pais dele me mandam uma mensagem assim de manhã, manda a fotinho dele e fala, tia, hoje eu aprendi a sentar. Gente, aquilo ali para mim enche meu dia, aquilo eu ganhei o dia, naquele dia eu fico feliz, aquela criança linda, sorrindo, tá? Então, a nossa intenção, a intenção da família acolhedora é preparar a criança para vocês. Então, aqueles que são os adotantes, eles têm que entender que nós estamos aqui cuidando do bem mais precioso de vocês. Então, não existe competição, não existe ciúmes, não existe... Não, gente, isso não existe. A gente precisa mostrar para a criança que a confiança que ela adquiriu em mim, durante o período de convivência, eu adquiri em você, para ser a mãe e o pai dela. Então, ela vai para você confiante, porque ela vai olhar para mim, porque é isso que a criança faz. Mesmo um bebê, quando a mãe chega aqui, pega a criança no colo, ela olha para a gente, para mim, procurando aprovação. Por quê? Porque eu sou a pessoa que ela mais confia naquele momento. E aí, quando você olha para aquela mãe, com aquela criança, e você demonstra aquela confiança, aquele carinho, a criança vai segura, a criança vai feliz, e a gente fica feliz, os pais levam feliz. Então, assim, eu particularmente penso que vocês, quando vocês forem adotar, se a criança de vocês estiver numa família acolhedora, vocês são muito sortudos, porque essa família acolhedora ficou todo o período com essa criança, preparando essa criança para você, tá? Então, essa família não estava ali, ela estava dando tudo que a criança precisa, dando amor, dando carinho, dando compreensão, dando colo, tudo, mas ela estava preparando a criança para a família dela que vai chegar. Tá? Inclusive, uma bebê que veio da maternidade com 3 dias, ela ficou comigo até os 7 meses. O dia que ela foi para a casa dos pais dela, a mãe dela levou um álbum com uma foto por dia. Eu tirei uma foto por dia, porque todos os dias que eu olhava para aquela bebê, eu me colocava no lugar da mãe dela e falava, nossa, a mãe dela não pode perder isso, ou o pai dela não pode perder isso. Então, eu tirei uma foto por dia. A mãe dela vai ter acompanhado os 7 meses que essa criança ficou comigo. Tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Vocês entendendo isso, o nosso papel de família acolhedora, a gente já entendeu no nosso processo de formação. Então, essa transição da criança vai ser tranquila. Pode demorar 1 semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, de acordo com a criança. Mas vai ser tranquila para nós, como família acolhedora, e para vocês, como pais. Não existe concorrência, tá, gente? Não existe isso. Existe amor. Porque se nós abrimos a nossa casa para receber e tratamos essa criança como um filho durante o período que ela esteve com nós queremos que ela vá para sua casa e continue sendo bem tratada, amada, e a gente sabe que assim vai ser.
tá bom? A parte mais difícil, sem sombra nenhuma, é o desacolhimento, tá, gente? E assim, vocês têm que ficar felizes por saber que é a parte mais difícil. Se é a parte mais difícil, quer dizer que todo o período que essa criança ficou com a gente, ela foi amada, ela foi bem tratada, ela foi bem cuidada. Então, só que o desacolhimento é a parte mais difícil se os pais não entenderem, porque quando os pais entendem, não é tão difícil assim. Esse meu último desacolhimento mesmo desse bebê, gente, foi a coisa mais gostosa do mundo. Eu posso dizer para vocês que eu vendo ele indo embora, eu estava feliz. Feliz de ver os pais com ele, feliz. Então, não teve sofrimento. Para mim, não teve sofrimento nenhum nesse desacolhimento, tá, gente? Referente ao contato, eu estou no meu 7º acolhimento. Hoje eu estou acolhendo apenas um adolescente de 17 anos, tá? Há uns 15, 20 dias atrás, a gente acabou de desacolher uma bebezinha de 1 ano e 9 meses, mas nós já acolhemos 7 crianças. Então, assim, eu vi uma pergunta lá no início, no chat, se só crianças são acolhidas. Não, tá? Não são só crianças. Na verdade, são crianças de 0 a 17 anos e 11 meses, 29 dias. Nós acolhemos a faixa etária, tá bom? Então, nós já acolhemos 7 crianças e estamos no momento com um acolhido de 17 anos. Entre os 7, né, foram 5 crianças, 2 adolescentes, né? Então, tem adolescentes também, tem outras famílias acolhendo adolescentes também. Sim, a gente acolhe. E uma coisa assim que eu acho fantástica, que eu posso dizer para vocês, porque não é um teste, família acolhedora não é um teste, porque não existe a possibilidade da adoção, tá? Então, isso não é um teste. Mas o que eu posso dizer para você, que cada experiência, ela é muito rica, muito, muito rica. Eu me preocupava em acolher adolescente, vou ser muito sincera com vocês, porque eu sou mãe, eu conheço como é um adolescente, mas eu posso dizer para vocês, os meus acolhimentos mais fáceis foram dos 2 adolescentes, se vocês acreditam ou não. Eles estão, o meu acolhimento de um adolescente de 12 anos, ele tinha 11 anos na época, sedente por amor. Então, é carinho para lá, carinho para cá, grude para lá, grude para cá, e a nossa conversa é sempre assim, olha, fulano de tal, a tia está aqui, está cuidando de você, mas daqui a pouco sua mãe chega, o seu pai chega, a sua família vai chegar. Então, a gente está sempre preparando eles para o que vai vir. Tá? Então, eles estão com a gente esperando o que tem por vir. E a gente sempre fala que isso é muito bom. Que é alguém que já ama antes de conhecer, que é alguém que já desenhou isso há muito tempo, que está esperando há muito tempo. Então, quando vocês chegam, e é um adolescente, uma criança maior, ela já está esperando, né? Porque a gente sempre fala que aqui é uma transição, que aqui não é algo, né, para sempre. E aí, às vezes, as crianças, os adolescentes perguntam, mas tia, eu vou poder ver você? E a gente fala, a gente vai conversar com a sua mãe, a gente vai conversar com o seu pai. Então, a gente ainda tem que trabalhar isso na criança, porque a gente não sabe como vai ser o casal ou a pessoa que vai chegar. Né? Então, só para vocês entenderem, a gente sempre deixa isso muito claro para a criança. Você vai ficar aqui com a tia até que seu pai, sua mãe, no caso de uma volta para o lar, né, estejam preparados, ou até que saia, né, a papelada para que você vá para a família que está te aguardando há tanto tempo, tá? Já te ama antes de te conhecer. E é assim que a gente vai trabalhando a cabecinha das crianças e até mesmo dos bebês. A gente sempre fala com eles, olha, a titia está cuidando, mas a mamãe está te esperando, a titia está aqui cuidando. Ai, com certeza a sua mãe vai ficar muito feliz em estar te trocando, papai. A gente sempre vai fazendo esses comentários para a criança já sentir, né, já se sentir amada antes de chegar até vocês. Muito obrigada, Eli. Muito bem, deu para ver agora... aí que a Elisângela está com bastante experiência, né? De acolhimento, desacolhimento, acolhimento, desacolhimento, acolhimento, desacolhimento, né? Bastante. E aí tem umas perguntas, acho que pode todo mundo respondendo também, a Val também. Tem mais alguém, tem mais alguma família acolhedora aí? Não, eram essas 4, né? Essas aí, legal. Bom, nós estamos aí a 20 horas, 50 minutos, quase fechando ali o nosso tempo. Eu tenho algumas perguntas aqui ainda no chat, tá bom?
Provavelmente algumas já devem ter sido respondidas, né, ao longo aí das conversas, do bate-papo, né, mas acho que era legal a gente dar uma repassada ali, pode ser? Vamos assim, Andriele? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta do Carlos Alberto, né, que é a seguinte. Para participar desse programa, precisa ser uma família ou apenas um indivíduo, né, assim como na adoção também a solo pode ocorrer? Val, não adiantou eu chamar? Eu respondo, então. Tudo bem, gente? Pode ser uma pessoa sozinha, pode ser um casal. O que a gente precisa é que essa família tenha uma rede de apoio, né? Se for uma pessoa sozinha que trabalha, ela vai precisar de uma rede de apoio. Ninguém cuida de ninguém absolutamente sozinho, né? Então, às vezes essa pessoa tem parentes, tem pai, tem mãe, tem irmão que pode ajudar, né? Crianças e adolescentes de família acolhedora frequentam a escola, às vezes a criança pequenininha vai para a creche, enquanto a família acolhedora trabalha, né? Mas sempre é preciso que exista uma rede de apoio para essa família. Pessoas de confiança, normalmente são irmãos, ou pais, ou mães, que ajudam aí em momentos que eles não podem, se são sozinhos, né? Mas é possível, sim, a gente tem pessoas que acolhem sozinhos, inclusive novos pretendentes aí que são sozinhos, são pessoas sozinhas, né? Legal, respondida a pergunta aí, então. Bom, a Kelly, ela coloca o seguinte, me tira uma dúvida, vamos lá. Como é feito o trabalho de desvinculação da criança e do adolescente na vara acolhedora para adoção? Eles compreendem essa transição? Eles compreendem e tem várias pessoas trabalhando nisso, né? Tem as famílias acolhedoras, como ele falou, no cotidiano, naquelas conversas que surgem ali de repente na mesa almoçando e fala alguma coisa. Tem a gente também nos atendimentos técnicos das crianças e adolescentes, a gente vai conversando sobre isso, e tem os atendimentos técnicos da vara também, né? As técnicas de lá também atendem todos os acolhidos e vão conversando sobre esse processo. Perfeito. Pergunta da Nábia. Quanto tempo leva normalmente o processo para uma família se tornar acolhedora? Mais ou menos uns 4 meses, né, Val? Eu comentei lá nas etapas. Perfeito. Então, pergunta da Rebeca, deixa eu ver aqui. Não, essa pergunta já foi feita. Eu só queria acrescentar que são 4 meses, mas a gente está em formação, em aprendizagem permanente, né? Tanto a equipe quanto a família, a gente aprende com as experiências, porque a gente tem supervisões quinzenais, né? Então, é um grupo que aprende junto e os que já estão formados há mais tempo vão ajudando a formar as novas famílias também. Então, a aprendizagem sempre acontece. Perfeito, Valquíria. Pergunta da Érica. A família acolhedora deve preparar a criança ou adolescente durante esse processo de acolhimento? Vera e o André estão com cara de que querem responder essa. Atenção, só o microfone. Isso. É importante, como a Eli falou, é importante que sempre que surja a conversa, que a gente esclareça a criança da situação, né? E essa visão de que você está sendo esperado, vai ter uma família que vai te receber, tem uma família que está esperando você, isso é muito importante. A gente tem que preparar a criança para essa nova situação e trabalhar na criança aquilo que ela tem de mais dificuldade. Assim como a Sandra, se eu não me engano, falou de trabalhar os medos e os traumas da acolhida dela, nós focamos o nosso trabalho na parte educacional da nossa acolhida, que ela tinha uma defasagem muito grande. Ela tinha 10 anos e nunca tinha frequentado a escola. Então, nós achamos que isso seria um entrave para, de repente, uma nova família. Porque não é todo mundo que tem a nossa disponibilidade de tempo para
corrigir esse déficit. Então, eu acho que a família acolhedora deve se dedicar, deve se esforçar em resolver aquele problema que é o mais sério. Por exemplo, a nossa acolhida não tem trauma nenhum. Ela conta tudo de boa. Ela sabe, uma pessoa desencanada, então ela não nos toma nenhum tempo nesse sentido. Todo o tempo que a gente trabalha o problema dela, que era a vida escolar. Era. Perfeito. Pessoal, 20 horas, 56 minutos. Vamos dar uma aceleradinha? Temos mais algumas perguntas aqui, tá bom? Então, vamos lá. Algum colaborador aqui da GAAMO, né, pergunta o seguinte: quanto tempo, geralmente, a criança fica com a família acolhedora? O mesmo tempo de um acolhimento, né, que fosse no abrigo. Então, tem acolhimentos de bebês, de crianças menores, costumam ter um andamento mais rápido, porque às vezes a família de origem tem mais possibilidades, tem mais pessoas interessadas, tem um trabalho a ser feito, ou não caminhando nesse sentido, também tem uma celeridade do judiciário em decidir pela destituição, para que o bebê não fique acolhido por muito tempo, né? Então, costuma durar aí até 1 ano, um acolhimento de bebês, 6 meses, 1 ano. Crianças maiores têm uma dificuldade maior, tanto da família, que se foi acolhida naquela idade, né, porque já estavam esgotadas ali as possibilidades, quando é destituído tem uma dificuldade de encontrar famílias adotivas, então pode durar um pouco mais. Mas o acolhimento, eu vi várias perguntas sobre o tempo, se expira o tempo em família acolhedora, né? Então, já completando também, o acolhimento em família acolhedora vai durar o mesmo tempo que duraria no abrigo, né? Por lei, deve ser até 1 ano e meio qualquer acolhimento, mas a gente sabe que no caso, por exemplo, de adolescentes, de crianças que não tenham chance de reintegração ou de adoção, isso vai durar até os 18 anos, né? Legal. Pergunta da Rebeca: se a criança for adotada por uma família com menos condições econômicas do que a família acolhedora, né, isso é um problema? Isso já aconteceu, Eli, quer falar rapidinho? Você passou por uma experiência? Não é um problema, mesmo porque enquanto a gente está cuidando dessa criança, a gente não procura dar luxo para essa criança, não é isso, a gente dá tudo, claro. Por exemplo, eu ouvi uma pergunta também que eu queria até responder, Odri, que era referente à bolsa, né, que a gente recebe. Deixar muito claro para vocês, imagina você hoje receber na sua casa, vou dar um exemplo, eu, Elisângela, recebi uma ligação da Adriele, meio-dia, Eli, você pode acolher uma RN que vai ter alta hoje? Aí eu, oi? Isso era meio-dia, quando foi 2 horas da tarde, essa criança estava na minha casa, tipo, ei, e aí? Essa criança precisava sair do hospital, então a criança chegou na minha casa, enrolada num mantinho. Pronto, gente, um RN. Quanto custa uma lata de Aptamil? Quanto custa uma mamadeira? Quanto custa uma... E aí você tem... Você tem um dia com aquela criança ali, primeiro que você tem que ir na primeira farmácia comprar um leite, uma mamadeira, uma fralda, e depois você tem um dia para conseguir suprir todas as necessidades daquela criança. Então, a gente investe normalmente a bolsa no cuidado total da criança, porque um bebê gasta muito, um adolescente, você paga um corte de cabelo, você paga um curso, você paga... Então, quando você vê, você investiu tudo na criança também, tá? E não é um problema, porque, na verdade, não existe... Se isso não é um problema para adoção, porque isso seria um problema na transição, tá? Não existe, a criança... e a criança não está procurando, gente, condição financeira. Tá? Então, eu quero deixar muito claro para vocês que a criança ela está aqui na minha casa, ela nem olha, ela não olha o que eu tenho, o que eu deixo de ter, ela nem observa isso, ela pode sair de uma mansão e ir para uma casa de 2 cômodos, ela vai olhar como ela está sendo tratada, como ela está sendo recebida, e se você está apto para adoção, então você está apto para receber essa criança. E também falar da nossa formação, que a nossa formação de família acolhedora é muito, 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 muito mais difícil do que para quem vai adotar, tá? Só para vocês saberem que os filhos de vocês estão muito bem cuidados, que a gente passa por uma malha fina pior do que a CPI. Perfeito. Última pergunta, vamos lá. Pergunta da Rebeca. Parece que a família acolhedora acaba conhecendo muito mais a criança, né, comparado
ao funcionário que está no abrigo. Isso procede? A gente entende que sim, até por uma questão, né? Não é má vontade do funcionário, ele pode ter a melhor da intenção, mas ele trabalha 12 horas e folga 36. Então, são 4 plantões diferentes, 4 grupos de pessoas que vão se revezando naquele cuidado. Então, as informações são passadas, mas é diferente de ter uma única pessoa ali de forma estável, né? Naquele cuidado diário. Legal. Muito bem. Pessoal, estamos caminhando para o final, né? Agradecendo aí a presença de todos. Eu gostaria de abrir rapidamente ali para a Andriele, falar um pouquinho mais do projeto, falar o Instagram, as mídias sociais do Canguru. Andriele, por favor, né? Fique à vontade. É isso, gente. Se vocês acham, vocês com certeza pretendentes não podem ser família acolhedora, vocês não têm o projeto familiar concluído, mas se vocês conhecem pessoas próximas aí, puderem ajudar a gente na divulgação, também pessoas que vocês entendam que possam contribuir, que possam oferecer esse cuidado, que tem esse tempo, essa possibilidade, por que não ser família acolhedora, né? Essa deve ser a questão. E a gente tem Instagram, tem Facebook, procura Família Acolhedora Canguru, tem um site também onde já faz a inscrição direta, a gente recebe o e-mail com os dados e a gente vai se falando. Só lembrando, Dri, que a gente acolhe, a gente recebe cadastros, né? Pessoas que que moram em Osasco, em municípios municípios vizinhos aí de Osasco também, né? Então, Carapicuíba, Barueri, né? E outros municípios aí fronteiriços conosco, São Paulo, tá? Legal, maravilha. Então, novamente, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Excepcionalmente aí para a Andriele, né? Para todo o time que ela trouxe aí, aos convidados que deram os seus depoimentos enriquecedores, né? Muito interessante. Andriele, muito obrigado, tá? Pela sua presença, sua disponibilidade. Agradecer novamente todos os colaboradores que deram todo esse suporte aí, né? Os seus comentários, né? E pode ficar certa de que bateremos a sua porta aí novamente para mais bate-papo, né? Conte conosco nesse projeto aí, vamos divulgar sim, vamos fazer essa parceria, estamos juntos nessa jornada, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada, gente, obrigada por todo mundo, Val, Márcia, Lionai, as famílias acolhedoras. E obrigada a todo mundo que participou aí também, a paciência de conhecer um pouco mais de quem pode estar cuidando aí dos seus filhos. É isso aí, por mais famílias acolhedoras, né? Isso mesmo. Muito bem. Pessoal, então, boa noite, né? Muito obrigado novamente a todos aí, uma excelente semana, um excelente mês, né? Sigam-nos lá nas redes sociais, acompanhe lá os nossos feeds, né? Sempre estamos mandando novidades, né? Siga também aí o Canguru, né? E o nosso próximo encontro fica ali para dia 24 do 6, dia 24 do 6, às 19h30. O nosso tema é um tema interessante, que chama-se Entrega Legal. Entrega Legal, 24 do 6 às 19h30. Em breve colocaremos lá também nas nossas mídias sociais, tá bom? Para que vocês possam se inscrever, tá bom? Pessoal, então a todos, muito obrigado, né? Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.